Nós estudamos quarta-feira passada, começamos um estudo em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. E nós intitulamos essa mensagem pelo que ela produz, para ser uma bênção. Então, nós fizemos quarta-feira e vamos hoje continuar. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, nesses dois versículos, 14 e 15, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Esse texto, embora no Velho Testamento, ele dá bem a conotação daquilo que Deus planejou ao homem, a igreja de Cristo, o povo reunido, porque ele fala oração desse lugar. E quando fala ao povo de Israel, ele está fazendo a mesma prefiguração da igreja de Cristo, a igreja que ora como um conjunto, como o povo ora como um conjunto, e Deus opera pelo seu poder através de vários membros, uns dos outros, operando isso. Mas ele fala que tem que ter algumas características nesse povo para que essa oração do lugar seja eficaz, para que o lugar onde ele esteja seja abençoado e onde ele passar também seja abençoado. Então ele coloca essas quatro coisas, 4 pontos primordiais. Ele diz, nós estudamos no quarta-feira passada, humilhar, ou seja, Deus resiste ao soberbo. E às vezes nós pensamos sempre o soberbo aquele inchado, mas o soberbo é aquele que traz para si todas as soluções. Eu me basto, eu faço, eu acredito no meu taco. Tantas pessoas acreditam no seu taco. E tem todo mundo com taco na mão. Por isso que a luta no mundo é uma luta difícil. Por isso que hoje Satanás aperta mais a coisa, porque no mundo o mundo jaz no maligno, e já faz que o sujeito não tem que ter só capacidade, ele tem que ter, para realizar alguma coisa, ele tem que resistir à pressão que colocam sobre ele, para que ele, num estresse enorme, ele consiga achar soluções de calmaria, e que não é natural. O homem não foi feito por Deus para viver debaixo de estresse, debaixo de tensão. Então essa inteligência emocional nada mais é do que uma opressão do inimigo em cima da pessoa, levando ao desespero. Mas o Senhor fala humilhar em primeiro lugar, que nós já estudamos. Mas ele fala orar e buscar a minha face. E eu quero olhar com os irmãos hoje sobre orar e buscar a face do Senhor. São duas coisas interligadas com características bem próprias. Nós sabemos o que é orar. Orar é falar com Deus. Mas, às vezes, nós não pensamos o que é buscar a face do Senhor. Nós oramos e às vezes a nossa oração é simplesmente uma repetição de alguma coisa. Ou às vezes nós queremos achar que a oração é baseada num sentimento que nós temos, que nós atribuímos a esse sentimento como sendo fé, e não é. Eu falava a uma pessoa um dia desse, você está esperando que fé seja alguma coisa quente no teu peito, que dá uma certa ardume no teu peito. E eu posso dizer para você que fé é fria. Porque a fé não vem pelo emocional, a fé vem pela convicção da palavra de Deus. Eu falo porque Deus me garantiu. Eu faço porque tenho um aval. Eu não tenho sentimento a respeito de fé. Eu tenho fé porque Ele falou. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas que têm dificuldade na oração, como... Pode desligar.
A fé, ela entra por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entra no coração, gera o que? Uma certeza do que ele falou. Eu sei que ele vela e zela pela sua própria palavra, então eu oro. Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de orar, que vai orar e começa o pensamento a voar, na hora que vai orar, fala assim, amanhã de manhã tem que sair cedo, tem que fazer aquilo, orando à noite. Aí quando está orando, fala, esqueci uma coisa lá do lado de fora, esqueci de apagar a luz. Tem sempre isso, eu sempre recomendo que a pessoa faça uma estratégia. Começa a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor falou sobre a oração. Pede, recebe. Batei, bate, abre. Começa a trazer isso tudo à memória antes de orar. A mente cheia da palavra de Deus. Fala, Senhor, agora eu vou orar baseado no que o Senhor falou. Eu estou falando com o Senhor não pelo que eu sinto ou pelo que eu acho, mas pelo que o Senhor disse. O Senhor disse que quem pede, recebe. Estou eu aqui pedindo. Eu estou pedindo porque o Senhor me garantiu. Então eu já estou orando firmado no resultado. A oração não é firmada no pedido, ela é firmada no resultado. A fé é o firme. Abre lá Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a certeza, a base sólida das coisas que se esperam, ou seja, daquilo que está por vir. E a prova das coisas que se não veem. Embora essa seja sempre tomada como a definição de fé, a definição de fé no meu coração ficou muito mais clara no verso 3. Diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Como é que Deus fez o mundo? Dele, da boca. Como é que Deus fez a luz? Da boca. Por quê? Porque Ele é Deus. Como é que Deus pode fazer uma pessoa ser aprovada? Porque Ele é Deus. Deus dá dica? Dá, muita. Passa a cola? Passa. É. Não, mas não é sanfonia não, era aquela... Passa a informação da capacidade. O Espírito Santo é o Espírito da capacidade, do talento, da inteligência espiritual. Às vezes as pessoas tentam fazer por si próprias. Não, deixa comigo. Não deixa com o Senhor. Fala, Senhor, como é que eu faço isso daqui? Aí de repente vem aquilo à mente. O de repente é porque o Senhor fala. Até a palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, o Senhor instrui a nossa cabeça. Lá no livro de Jó. Instrui a nossa cabeça para que nós saibamos como fazer. Os melhores profissionais que podem acontecer na vida são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Porque ele está com talento extraordinário, extraterrestre, sobrenatural do Criador de todas as coisas. Quem me falou foi quem fez. Tinha uma historinha, eu quero contar isso para nós entendermos esse aspecto e entendermos o que é oração, que eu aprendi de uma história que meu pai me contou, de um mestre cervejeiro, que eu acho que eu já contei aqui para os irmãos, mas vale a pena contar. Ele era o mestre cervejeiro de uma grande cervejaria do Brasil. E ele foi fazia cerveja lá, e um diretor que apareceu na empresa falou, olha, esse sujeito está ficando muito caro, precisamos botar uma pessoa mais barata. E colocou uma pessoa do lado dele, para observar tudo que ele fazia para que aquela cerveja saísse uma cerveja de qualidade. O sujeito olhou, todos os passos, onde ele estava acompanhando, via aquilo tudo. E chegou um determinado ponto, ele falou, olha, pode despedir o homem que eu já sei tudo. Já vi tudo que ele faz.
Aí chamaram lá o homem, olha, o senhor está muito caro e tal, nós precisamos botar outra pessoa, o senhor vai ser despedido. Ele falou, olha, eu só volto aqui pelo triplo do salário. Ele falou, não, mas já está bem e tal. E saiu o homem, foi lá o outro fazer a cerveja e desandou a cerveja. E foi desandando a cerveja. Chama o homem, ele falou, é o triplo. Aí o homem continuando o desafio, até uma hora que ele falou, agora eu quero parar de trabalhar. Aí chamou o pessoal e falou, vem cá que eu vou te dizer como é que eu fazia. Você viu que eu sempre misturava, no fim, passar minha bengalinha aqui, dentro da cerveja? É que na ponta dessa bengalinha, eu aperto aqui, cai uma pílula. O segredo está nessa pílula que dá o ponto de fermentação, que ele estava dizendo lá que era o... Agora eu vou te dizer como é que faz. Quem fez diz como é que se faz. A oração nada mais é do que nós falarmos com quem fez todas as coisas para dizer como é que se faz. O problema é que o homem moderno tem aprendido, e a ciência moderna tem ensinado, que o homem tem que ser independente. E a palavra de Deus mostra que o homem tem que ser dependente de quem o criou, para que ele seja bem-sucedido em tudo. E o orar é essa relação de dependência. O orar não é outra coisa senão relação de dependência. Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Você vê que o menino, quando é pequeno, que tem uma relação familiar boa, principalmente com o pai, ele fica do lado do pai e ele quer saber tudo. E ele puxa, às vezes é pequenininho, puxa, o que é isso? O filho, a filha, né? Por que é isso aqui? Por que vai? Entra no carro, vai viajar, vai demorar? Quanto tempo leva para chegar? 2 minutos depois de novo, vai demorar. Essas histórias. Por onde passa isso daqui? E eu me lembro quando era pequeno, falava, esse meu irmão era 8 anos mais novo que eu, e a gente ensinava as bobagens para ele, né? E me lembro uma vez ele lá em Macaé olhando, falando assim, por que o mar é salgado? Aí eu inventei uma história, que passava um monte de navio cheio de sal, afundou. E meu pai ficou irado quando viu aquilo, falou, como é que você ensina besteira para um menino? Ensina logo certo, não gasta a palavra ensinando besteira. Mas sempre a figura do pai, o filho fica dependente do pai. A oração é essa relação de dependência. Nós temos que entender que Deus não nos chamou para sermos religiosos ou sermos servos dele. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas de Deus nós somos filhos. Porque Ele abriu o santo dos santos para que nós entrássemos na sua intimidade e na sua intimidade se falava Pai. O Senhor Jesus, quando ensinou a orar, Ele começou com a palavra Pai. Pai. Para que nós aprendamos essa relação. Então, o orar, meus irmãos, é uma relação de intimidade e dependência com Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso orar sobre isso, que é bobagem. Precisa sim. Às vezes a gente tem tanta necessidade. Eu ontem estava partindo atrasado para uma reunião, estava num carro. Eu falei, Senhor, me arruma uma vaga por aqui. Eu precisava de uma vaga. Eu falei, não, eu estou sem tempo. O senhor sabe que eu estou sem tempo. Eu atrasei. Fui a fazer aquele troço que sempre a pessoa justifica diante de Deus, né? O senhor sabe que eu não saí por negligência, eu saí porque estava ocupado. Fiz aquela conversa toda para ver se Deus se comovia. Mas falei, eu preciso de uma vaga, daqui a pouco saiu um carro, eu entrei na vaga dele e falei, ô, benção. Aí sai rapidinho para o que eu tinha que fazer. É relação de dependência. Todo que é santo orará a ti. Quem é santo? É o Filho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando aos santos, aos filhos de Deus, dizendo, olha, eu vou dar a regra, a receita para você ser bem-sucedido aqui nesse mundo. No Salmo 32, verso 6, a palavra de Deus fala, eu gosto muito desse texto. Aliás, eu vou ficar falando a Bíblia sempre assim, né? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar.
até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Ele está debaixo de uma proteção, de uma relação de dependência, de uma relação de intimidade. Então a palavra de Deus começa a dizer que todo aquele que é santo orará a Deus. Não existe vida de um cristão sem intimidade. Por isso que a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz um versículo longo que todo mundo sabe de cor. Orai sem cessar. Não para. Não para. Essa relação de dependência com Deus vale em todas as coisas, naquilo que nós vamos fazer, nas situações que nós enfrentamos, em toda a nossa vida. O Paulo contava aqui que a pessoa falou assim, a sogra falou, agora tudo é Deus? E ela disse que essa noite respondeu, agora tudo é Deus. E agora tudo é Deus. Não é fanatismo religioso. Fanatismo religioso é aquilo que a pessoa anda na escuridão. Fé não é tiro no escuro. Fé não é pular em lugar que você não conhece. Fé é pisar aonde você sabe que pode pisar. É se firmar, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é base sólida. Eu não estou pisando em lodaçal, não. As pessoas falam assim, às vezes confundem as coisas, falam assim, não, eu dei o dízimo esse mês pela fé. Não, não deu o dízimo por fé. Dízimo não é questão de fé, dízimo é questão de obediência. Ah, mas eu dei pela fé. Não, errou. Deu porque o Senhor falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí atrela uma bênção ao dízimo. Dízimo não é questão de fé. Fé é se deslocar naquilo que o Senhor falou. Senhor, eu vou em teu nome. Senhor, eu vou fazer isso aqui. Senhor, como é que eu faço isso daqui? Como é que eu dou uma solução para um caso desse? Você às vezes recebe uma coisa tão complexa, aí fica olhando para aquilo e fala, mas como é que eu saio dessa? Aí é momento de falar, como é que eu saio dessa? Senhor, como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa, Senhor? E o Senhor vai dar a saída. Porque quando a palavra de Deus diz assim, não te deixarei, não te desampararei, não é em certas coisas. Porque às vezes a palavra de Deus está dizendo, se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu te acolho. Mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo de uma maneira global, em todos os sentidos. É na relação de dependência. Em 1 Timóteo, o Paulo falando até nessa questão de interceder, que nós oramos pelas nossas coisas e a palavra de Deus nos ensina também a nos deslocar e orar pelos outros. E ele falando a Timóteo, a quem ele instruía na palavra de Deus, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele fala, Timóteo, toda hora eu estou mencionando o teu nome diante de Deus, eu estou te colocando diante de Deus. A oração não é só pelos nossos casos, a oração também é por aqueles que nós estamos convivendo. A oração é também por aquelas pessoas que sofrem necessidade. Por isso que a palavra de Deus diz, se meu povo começar a orar, ele sai também da área pessoal para a área coletiva, porque é continuidade dele. A palavra de Deus diz, como ideia de igreja, nós somos membros uns dos outros. No mundo você precisa que o outro caia para você subir, ou pelo menos subir na cabeça dele para atingir um patamar mais alto. No reino de Deus você precisa que os outros subam, para que você suba também. Ou seja, os outros precisam crescer para que você cresça. A relação é completamente diferente. O mundo jaz no maligno. Precisa haver queda de um para a subida do outro. No reino de Deus precisa que todos subam para que eu suba também. A relação é completamente diferente. Então vale a intercessão. Senhor, abençoa. Eu me lembro que eu ouvi um professor uma vez dizer, numa faculdade, ele dizia o seguinte,
que ele dava aula do assunto, era um assunto técnico, mas certas dicas ele não dava. Porque ele fala, na realidade eu estou formando concorrentes meus. Então aquilo que eu sei, algumas coisas que eu sei que são muito interessantes, eu guardo para mim. Eu conversando com ele sobre isso, falando, você não está sendo honesto. Porque o professor é aquele que se derrama e ensina tudo que tem que ser ensinado. Falo, não, mas tem que guardar. Mas você já está com uma vantagem, você sabe antes deles. Você já está com uma bagagem de tempo. Mas ele falou, não, mas tem que se guardar. Pensa bem, eu era bem mais novo que ele. Ele falou, você com o tempo vai entender isso. Não é bem assim, né? Não é bem dessa maneira que as pessoas entendem. No reino de Deus, não. No reino de Deus, todas as coisas têm que ser faladas, crescidas, para que todos cresçam no conhecimento de Deus e para que todos sejam abençoados. Porque todos abençoados, todos, inclui eu, inclui você, inclui a igreja. Se a igreja está sendo abençoada pelo Senhor, a manifestação do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. E aí a igreja toda, todos os membros são igualmente abençoados e crescem no conhecimento do Senhor. Então a oração tem essa conotação de intimidade e dependência, e a oração passa além de nós. Além de nós, ela passa para os outros. Agora, o que é buscar a face do Senhor? Buscar ao Senhor é oração. Agora, a Bíblia usa sempre essa expressão, a face do Senhor. Nós cantamos até um hino, faça resplandecer sobre nós o teu rosto, quer dizer, a tua face resplandecer sobre nós. Buscar a face do Senhor é andar diante dele. E o que é andar diante do Senhor? É a comunhão contínua com o Senhor, mantendo sempre a boa consciência e o temor ao Senhor. Consciência da presença permanente, perpétua, direta do Senhor. Você sabia que você deita? Ele está ali. Você levanta? Ele está ali. Você entrou no banho? Está ali. Você desceu? O salmista sabia bem disso. Ele falou, onde eu vou fazer? Para onde fugirei da tua face? Você nunca foge da face do Senhor, mas nós, às vezes, queremos nos esconder da face do Senhor. Queremos fazer algumas coisas que não são aprovadas pelo Senhor. Eu falo, não, eu tomei essa decisão. Eu fico muita pena quando a pessoa fala exatamente, usa essa expressão. Eu fiz isso consciente. Eu falei, tá mal. Vai levar o tombão, daqui a pouco vai ter que ser puxado lá de baixo. Joga a corda, puxa. Está lá no buraco, exatamente porque tomou a decisão e fez tudo o que queria, da maneira que achava, sem buscar essa relação de dependência. Andar perante a face do Senhor. Lá no Salmo 116, verso 9, o salmista que conhecia o que era a face do Senhor, se eu me esconder do Senhor, para onde irei? Se eu colocar minha cama lá em cima, se eu descer lá no Sheol, tu estás aí. No Salmo 116, 9, ele fala assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Fala, em todo o tempo aqui eu vou andar perante a face do Senhor. Quer dizer, eu vou andar na consciência firme, na comunhão plena com o Senhor, sabendo que Deus está presente e que toda a situação está comigo. Há um tempo uma pessoa me perguntou assim, o senhor acha que eu posso ficar vendo filme pornográfico? Tem alguma coisa demais? A pessoa, quando faz a pergunta, já sabe a resposta, né? Não, porque meu marido gosta, eu também gostaria de ver. O senhor acha que tem que ver? Eu usei uma expressão assim para ela. Muito bem, você, depois de ter visto o filme, você ora e agradeça ao Senhor pela bênção do filme. Não, isso eu não vou fazer, não. Ué. Mas quando você está vendo o filme, o Senhor está ali. Mas fica ruim, né? É fácil dizer isso. Em tudo dai graças. Agradeça. Oh, que bênção. Que comportamento interessante. Que coisa edificante.
É só colocar, depois, se tiver dúvida sobre o que você deve fazer ou não, vê se você pode agradecer depois. Muito obrigado, Senhor. Você quer roubar alguma coisa? Rouba, fazendo obrigado por esse produto, desse roubo, que o Senhor me ajudou. Muito obrigado também porque eu adulterei. Muito obrigado porque eu menti. Muito obrigado, Senhor, por essa mentira muito bem colocada. Pode? Não. Então essa consciência de andar perante a face do Senhor é isso. Eu não preciso, porque eu tenho uma lei no meu coração que já determina isso. Mas quando eu quero sair dessa lei do coração, eu começo a dizer, não vejo nada demais nisso. Já viu essa história? Não vejo nada demais. Falei, nem eu. Pode agradecer, agradeça. Gênesis 17:1, Deus falou a Abrão ainda, quando Abrão tinha 99 anos. Diz a palavra assim, o Senhor falando, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ele não falou, ser perfeito para andar na minha presença. Ele diz, anda na minha presença, então você será perfeito. A perfeição não é um ato de aprimoramento por técnicas humanas. A perfeição é andar perante a face do Senhor. É isso que a palavra de Deus fala assim, busca a face do Senhor. Tem dois que fugiram da face do Senhor, que a Bíblia relata. Lá também em Gênesis, nós estamos em Gênesis 17, volta para Gênesis 4, verso 16. E diz assim, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Saiu da face do Senhor. O que aconteceu com a geração de Caim? Acabou. Foi exterminada. Porque Noé veio de Sete. Não veio de Caim. Ele arrasou. Com toda a sua geração, ele já vinha de pecado, matou seu irmão, do maligno, e não andou na face do Senhor. Outro nós conhecemos, Jonas. Jonas, o Senhor deu uma missão para ele e falou, essa não, estou fora. Eu estava falando da língua portuguesa, né? Eu acho interessante que eu estava outro dia ouvindo o sujeito falar, estava eu e o Humberto. O sujeito fala demais, mas fala muito. O rapaz falava demais. E ele tinha falado que devia numa parada, que tinha uma parada, e uma moça na parada, aí que deu uma parada, e se tirou a parada, ele só falava mais umas 2 palavras. E hoje eu vi um sujeito falando assim com o outro do meu lado, falando assim, a menina falou, e aquela parada? E aquela parada eu parei, estou fora. O Jonas, mais ou menos nessa parada, ele falou, estou fora. Lá em Jonas capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. O Senhor falou para ele ir para um lugar, ele falou, vou para outro. Ele falou, estou fora, dessa parada eu estou fora. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Começou uma viagem de navio, terminou em estômago de peixe. Saiu da face do Senhor. Um negócio que a palavra de Deus fala, busca a face do Senhor, porque a face do Senhor nos faz andar em crescimento, em perfeição. A face do Senhor não contempla o mal. Ela não convive com o mal. Lá no Salmo 34, verso 16, a palavra de Deus diz assim, Salmo 34, verso 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. A face do Senhor não contempla quem está em malignidade ou quem está em maldade.
Não adianta disfarçar diante do Senhor, mas adianta ficar na face do Senhor, na presença do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está em todas as situações comigo. Se eu tenho essa consciência, e isso é buscar a face do Senhor, eu ando diante do Senhor e meu andar é perfeito. Porque sei que não há espaço para eu fazer alguma coisa escusa, embora o mundo me proponha. Às vezes aparece e fala assim, bem, vamos sentar aqui para fazer um grande arranjo, uma maracutaia, um termo bem popular. Estou sentado, eu, você e o Senhor. Ele não afasta de mim. Quando ele fala, eu não te deixarei, não te desampararei, não é vir em socorro, é presença. Se eu andar pelo vale da sombra, da morte, tu estás comigo. Eu não, como filho de Deus, eu não saio da presença, da vigia do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Diz, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor está ali. No Jeremias 5:25, a palavra do Senhor fala assim, quando a pessoa está fora da face do Senhor, diz assim, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Que bem é esse? Existem duas coisas que estão no mundo, o mal e o bem. O mal é do maligno, o bem é do benigno. E o benigno só há um bom, que é Deus. Então, os vossos pecados afastam de vós o bem, a ação benigna de Deus na vida, porque quando a pessoa erra diante de Deus, logo vem o maligno e põe na cabeça da pessoa logo uma coisa, olha, hipocrisia não. Ele vem falando logo naquela questão, você está em erro. Como é que você vai chegar perto de Deus diante desse erro? Não seja hipócrita. Exatamente no momento que a pessoa precisa estar na presença de Deus. Então a palavra de Deus fala assim, você não precisa cair em erro para que Deus opere na sua vida. É essa consciência. Por isso que a palavra de Deus fala assim, nessa sequência ele fala, humilhar, tirar a soberba, a autossuficiência, a independência, orar, ter comunhão, buscar a face do Senhor, quer dizer, consciência da presença contínua. Aí depois fala assim, converter dos seus maus caminhos, converter das decisões erradas, caminhos que tomam, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Para saber, o Senhor coloca a palavra numa sequência do que tem que ocorrer. Humilhar, porque você não pode orar diante do Senhor se você não reconhecer que você depende. Por isso que a pessoa do mundo só busca a Deus numa situação de emergência. Ele fica desesperado e ele sai atrás. Oh, meu Deus! Até o ateu fala. Tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, não me deixa passar por isso. É só a hora do aperto. Porque na hora do aperto não há soberba que resista. Depois volta a soberba, mas a palavra deixa humilhar, orar, buscar a minha face. Lá em Isaías 59:2, ele fala bem sobre essa questão da face. Ele diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus nos fala claramente sobre essa questão dupla, orar e buscar a face do Senhor. Daniel era um adolescente que foi levado para a Babilônia. Ele tinha toda uma informação sobre Deus e ele falou, eu quero ficar com esse Deus. Ele conhecia Deus.
E ele começou, desde cedo, a ser um intercessor diante de Deus do seu povo. Lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, os versos 19 e 20, Daniel, que orava várias vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ele orava. Ele tinha uma oração interessante, ele argumentava diante de Deus de todas as maneiras. Daniel 9, versos 19 e 20, diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E Deus começou a revelar a Daniel as coisas que tinham, das coisas que aconteceriam à frente. Exatamente porque ele se colocou nessa intimidade e dependência com o Senhor. Quando falaram para ele não orar, ele foi orar, porque ele não podia passar sem isso. A palavra de Deus está nos ensinando que para a bênção, nós nos apropriarmos, não é para o Senhor nos abençoar, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas para nós nos apropriarmos da bênção, primeiro tem que cair a soberba. Segundo lugar, tem que se orar. Terceiro lugar, tem que buscar a face do Senhor. Para ficar nessa consciência completa, para que não haja uma divisão, para que não tenha um toldar diante de nós. Muitas pessoas já chegaram a um determinado ponto que andaram pelos seus próprios métodos e foram orar e falaram: parece que tem uma nuvem escura na minha frente, não sai nada daqui. Eu oro e parece que eu estou com uma cortina na minha frente, não sai, não consigo ir adiante. Sabe por quê? Olha como é que ele orava nisso daqui. Ele falou: Senhor, eu estou me confessando diante do Senhor. Confessar é dizer os nomes. Confessar é dizer exatamente, foi dessa maneira, Senhor, que eu errei contra o Senhor. Por isso eu estou colocando diante do Senhor, porque do Senhor vem o perdão. Agora, se eu ficar firmado naquelas coisas, eu estou me afastando do Senhor e eu não consigo essa comunhão com Ele. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está no homem. Daniel 9, ainda no verso 13, um pouco antes, ele diz assim: olha, todo esse mal nos sobreveio, nem assim buscamos a face do Senhor. Sabe o que é isso? É soberba. O sujeito está mal, ele diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por quê? Porque ficou na soberba. Por isso a palavra de Deus começou trabalhando esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Às vezes eu me lembro de uma brincadeira que se fazia no telefone, quando a pessoa ligava para o outro atendia, falava assim, quando eram mais amigos, né? Falava, liguei para o Aran, aí o Aran atendia, falei, quem está falando? É o Aran, grandes coisas. Às vezes a gente tem que orar ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou absolutamente nada. O Senhor sabe como é que eu tenho andado, eu tenho feito algumas coisas que nem sei como é que eu faço um negócio desse, sabendo que eu sei que o Senhor é. Isso é confissão, é a declaração de um coração que reconhece diante de Deus que todas as bobagens que faz porque acha que sabe fazer. Às vezes nós tomamos um caminho e vamos por uma trilha que não é a trilha que o Senhor traçou. Os vossos caminhos não são os meus.
pensamentos também não são. Mas eu quero agir assim. E o Senhor está dizendo isso, olha, você quer ser bem-sucedido em todas as coisas. Considera essa sequência. Humilhar, orar, buscar a face do Senhor, e aí na próxima quarta-feira nós vamos ver e desviar e sair dos maus caminhos, se converter dos maus caminhos. É relação de dependência. Quando as pessoas contaram aqui os testemunhos, contaram aquilo que Deus faz. A experiência da nossa oração é que Deus faz. A confiança que dá um avultado galardão diz que Deus faz. A falta de fé, falta de confiança, a soberba do homem fala, temos que considerar a possibilidade de Deus não fazer, para que não tenhamos decepção. Isso não vem da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus sempre faz. Deus sempre opera. E da nossa parte para Deus vem sempre o detalhe do confiar. Eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor faz. Eu não tenho dúvida que o Senhor faz. Mas isso tem que ser educado a nossa mente para confiar. Confiar não é resultado de achar. Confiar é resultado da prática de colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não arredo o pé enquanto o Senhor não fizer. Por que Moisés tinha aquela intimidade com Deus? Por que Deus falava com Moisés e falou, olha, os outros, Moisés, eu falo face a face. Sabe por quê? Porque ele chegava diante do Senhor e falou, eu não posso. Eu não consigo. E não conseguia mesmo. Só o nosso presidente que acha que é um vendedor de otimismo. Mas pega 1 milhão e pouco de judeu no deserto. Leva a turma. Eu quero ver levar essa turma. Via o milagre, acabava o milagre e começava a gemer. Tinha o pão para se alimentar, o pão caía na quantidade certa para comer, daqui a pouco já dizia, estou pensando lá nas carnes do Egito, lá nas coisas do Egito. Quando o Senhor falou a Moisés, nem eu estou aguentando esse povo, eu falei, eu não vou mandar um anjo à frente. Anjo não. Se o Senhor não for, não vou também não. Ele arriscou dizer para o Senhor, o Senhor vai, só arrisca meu nome. Porque sem o Senhor não vou. Essa relação é que Deus quer na nossa vida. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, a sua terra será sarada no momento que você cumprir isso. Porque a sua terra ainda não foi sarada, embora a bênção tenha sido decretada, porque você não pegou. Não se apropriou dela, e se apropria dela exatamente disso. Nós, às vezes, estamos vivendo uma vida cristã na penúria, sem vida abundante, exatamente porque não observa esses aspectos. E se o meu povo, Deus está falando a nós, está falando a convertidos, Ele está falando a filhos, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, povo que é Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, falou, com esses 4 aí você já está bem. Amém? Vamos tornar isso prático para não ficar na área intelectual. Fala, Senhor, uma coisa eu quero com o Senhor agora. O Senhor tem falado na sua palavra, a sua palavra é um recado para mim. Eu quero buscar a sua face. Às vezes as pessoas pegam, nós falamos aqui um dia, até essa mensagem foi perdida, sobre ajuda-nos a contar os nossos dias. Que nem sempre o nosso dia é dia útil do ponto de vista espiritual. E o Senhor está falando, ajuda-nos a contar os nossos dias para que os nossos dias sejam dias na contagem de Deus, dias espirituais. Falei até o xizinho e a bolinha. Bolinha é realizado, xizinho não deu para realizar. Eu falo, quero todos os dias da semana você fazer bolinha no calendário, dizer assim, olha, dia útil na vida com o Senhor. Não é comportamento, não é disciplina religiosa, é ficar perante a face do Senhor. Onde eu vou,
está ali um filho de Deus. Onde eu vou ter que entrar? Quem vai abrir as portas para qualquer um de nós é o Senhor. Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. Por isso que ele diz assim, a porta do inferno não prevalecerão, as portas do inferno, contra a igreja. Porque quem abriu essa porta é o Senhor. Então leva isso na prática para todos os dias, todas as manhãs, para que os dias sejam úteis. Você possa contar, fazer bolinha nele. Esse aqui no calendário é o dia, a bênção dele perante a face do Senhor. Fui trabalhar, tive todos os pepinos possíveis, todos os problemas possíveis, mas o Senhor me deu a vitória. Porque do Senhor vem a vitória, do diabo vem a aflição, mas do Senhor vem a vitória. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos nesses dias, para que sejam bênção diante do Senhor.